Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Nox, tarologoterapeuta holístico, e seja muito mais que bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, não esquece de se inscrever e deixar o teu joinha logo de agora para facilitar com que você receba sempre informação de quando um vídeo sair por aqui. O tema do vídeo de hoje é tudo sobre essa pessoa, independente se é ele ou se é ela, ou da forma de amor que você tenha. O ideal é que você mentalize essa pessoa que você gosta, que tem emoções ou laços emocionais em relação a você, e aí você escolhe uma das pedrinhas que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho dividido aqui para mim 5 pilhas, e essas 5 pilhas estão com muitas cartas para trazer bastante informação a respeito de cada uma dessas pessoas. Então não é por nada que eu digo para você que esse vídeo vai ser um vídeo longo. Antes da gente passar para os montes, vamos lá para a nossa vinheta. Bom, gente, como vocês podem ver, o monte número 1 é o monte do quartzo rosa. O monte número 2, o monte do cristal. Monte número 3, o monte do quartzo verde. Monte número 4, o monte do cristal em ponta. O monte da serpentita. Então façam suas escolhas. É extremamente interessante que no momento da sua escolha você esteja calmo, tranquilo. Se precisar, inspira um pouquinho, medita a respeito do tema e deixa o teu coração te guiar entre uma das pedras ou entre um dos montes, tá bom? Bom, então vamos lá para quem escolheu o quartzo rosa. Bom, você que escolheu o quartzo rosa, olha só o que a gente tem sobre essa pessoa. Inicialmente dá para saber que é alguém que traz uma boa determinação, que reconhece ali a força da determinação e dos pensamentos positivos, alguém que não tem medo de enfrentar grandes batalhas. Pode ser uma pessoa que já tenha vivido de tudo um pouco, uma vez que não se abala e não traz uma negatividade na forma de enxergar a vida, mesmo passando por situações dificultosas. É uma pessoa que traz ali bons sentimentos, bons pensamentos, além de uma grande determinação. As cartas dos oráculos me mostram a carta do anjo da divinação e da iluminação. O que me traz a ideia de que a pessoa é extremamente intuitiva, de que a pessoa pode sentir, ver ou presenciar as situações antes delas realmente acontecerem. Então é alguém que se guia também pelo próprio instinto, que teria ali uma espiritualidade aflorada ou até mesmo uma mediunidade latente. É alguém que não é facilmente enganado e que não deixa com que as situações o iludam, uma vez que ele tenta trazer clareza. E uma vez que essa pessoa decide trazer clareza para as situações, ela vai até o fim. Então pode ser alguém até um pouquinho teimoso. Se a gente pegar a carta da determinação junto com a perspectiva, olhando por um outro ângulo, a perspectiva também pode parecer muito teimosia. Então, não é alguém muito fácil de ser lidado, uma vez que a gente estimula ou instiga, acaba pisando nesse calinho ali da teimosia dessa pessoa. Vamos dar uma olhada nas cartas do tarô para a gente falar a respeito do passado, presente e futuro dessa pessoa. Então vamos lá. Olha só, a carta do Ás de Copas no passado dessa pessoa me mostra que ela já conheceu o amor verdadeiro, que ela já passou por situações de grande entrega emocional no passado. A carta do 3 de Espadas e a carta do Ás de Espadas me falam muito sobre a traição, sobre a pessoa ter aprendido ali o que é sofrimento há muito tempo atrás, sobre alguém que prematuramente teve que iniciar e vivenciar situações emocionais que trouxeram ali peso. Digamos que essa pessoa já tenha construído ou vivenciado uma forma emocional e tenha muita cautela na forma de trazer ali as próprias emoções à tona. Isso por medo de se magoar uma outra vez. Atualmente, a gente tem a carta do The Wheel, o 5 de paus e a carta do 10 de paus. É alguém que luta ali contra os próprios sentimentos com muita facilidade. É alguém que não está dando o braço a torcer, que impõe a própria vontade, que traz a determinação como a grande teimosia dentro dessa situação. É alguém que não mede ali os próprios esforços diante do que se quer. Quando a gente vai falar a respeito de alguém magoado com o passado, a gente sabe que pode trazer pequenas dificuldades na forma de relacionamento junto contigo. Tá? E para o futuro dessa pessoa,
A gente vê o pajem de espadas junto com o pajem de paus e a carta do 4 de ouros, indicando o caminho financeiro, indicando que a pessoa se gera, se renova, se recria e traz ali para si mesmo um aspecto financeiro mais elevado. Se a pessoa está desempregada no agora, é por muito pouco tempo. Porque uma vez que o 4 de ouros aparece no futuro e as cartas do pajem de paus e pajem de espadas também estão presentes, se nota uma abertura muito maior para que se tenha um bom desenvolvimento, para que se tenha novos projetos, novos trabalhos, novas situações surgindo na vida dessa pessoa. O ideal é você entender e respeitar a vivência, a história dessa pessoa no passado. Não é que ele ou ela seja apegado ao passado, mas situações que possam até ter traumatizado as experiências emocionais podem ainda falar muito no hoje. Então você pode comumente ver que ele pode ter pequenos receios de se abrir emocionalmente, de falar das próprias emoções, não falar muito a respeito do próprio passado, ou deixar as coisas meio nubladas a respeito do que se passou antes. Se a gente fosse analisar em um nível familiar, a gente poderia ver uma família um pouquinho conturbada, com possibilidades até de separação dos pais de uma forma muito cedo, tá? Já no agora, como essa pessoa se expressa, como essa pessoa traz essa carga à tona, com muito cansaço. Ele pode agir com criatividade, essa pessoa pode agir trazendo pontos alegres e divertidos, encontrar uma forma de diversão, uma saída, uma escapatória dos pensamentos e das próprias ações repetitivas por conta dos próprios traumas emocionais. E para o futuro, abertura, sucesso e controle. Então a pessoa acaba alcançando o que quer, porque o que eu vejo dentro dessa leitura é que ele tende ou pretende a trazer uma segurança financeira, uma estabilidade financeira muito maior para si mesmo e para todos que o cercam, tá? Eu não vejo essa pessoa como uma pessoa casada ou como uma pessoa que tem um relacionamento no agora. E quando eu digo isso, eu sei que eu assumo algum risco dentro da leitura. Uma vez que, muitas vezes quando se fala de a pessoa não é casada, a pessoa não tem um relacionamento, e essa pessoa tem de fato, significa apenas que a pessoa não está presente 100%, que a pessoa não depositou a carga e responsabilidade dessa relação para si. Então, se essa pessoa for casada no momento, ou estiver com um relacionamento atual, eu não vejo a pessoa dando tanta carga, tanta importância, ou honrando a relação da mesma forma que a outra pessoa, o parceiro no caso, porque pelas cartas não mostram um vínculo maior. Então, o que é que a gente tem como você trazer melhoria, crescimento, desenvolvimento? O que é que a gente pode falar a respeito de como lidar com essa pessoa? É respeitar, principalmente a própria história dessa pessoa no passado, entender que pessoas machucadas costumam machucar outras pessoas e costumam ter dificuldades de se abrir dentro das relações, né? Ser muito paciente, trazer muita paciência para fazer com que isso funcione, né? E não desmotivar. A pessoa gosta de gente, de outras pessoas que animem, que tragam força, que tragam ânimo, que tragam vontade, que impulsionem os próprios sonhos. E nunca, jamais, de forma alguma, minta para essa pessoa. Porque para essa pessoa descobrir é assim, muito rápido. Uma vez que a intuição está com ele e a pessoa é muito atenta aos próprios sentidos, às próprias intuições, aos próprios pensamentos, então fica muito fácil de detectar pequenas mentiras, tá? Una-se para caminhar do lado dessa pessoa, que é o ideal. O ideal é que você consiga ser tanto uma pessoa amiga quanto uma pessoa amada e seguir adiante. E essas mágoas do passado, essas situações anteriores, tendem a ser curadas com o tempo e com muita paciência. Bom, vamos passar agora para quem escolheu o cristal número 2. Bom, você que escolheu o número 2, o que é que a gente já pode tirar sobre a personalidade dessa pessoa? Olha só. É alguém que traz um aspecto de reflexão muito ativo. Uma pessoa que não age sem os próprios pensamentos, que não faz nada sem ter ali um bom pensamento, sem ter um bom planejamento das situações antes de realmente investir. A carta da alegria me traz muito a ideia daquela pessoa que por horas pode ser muito fechada e por horas pode trazer um bom humor, um bom desempenho, uma boa vontade, uma boa forma de alegria. E a esperança me mostra muito a ideia de uma pessoa esperançosa, de uma pessoa que tem consciência ali dos próprios desejos e dos próprios sonhos. Então, quando a pessoa não está ali mais para dentro e fechadinha, se mostra com muita alegria, muito esperançosa, muito motivadora diante das situações. As cartas dos oráculos me mostram a carta da ilusão, que é justamente essa, e a carta também da verdade, do anjo da verdade. Fanuel, anjo da verdade. Então o que é que essas cartas querem dizer? Né? Que não é uma pessoa fácil de ser enganada, que não é uma pessoa que goste de ilusões, que não é uma pessoa que se apegue a situações que são ilusórias.
né? Não é alguém que goste ali de meias verdades, não é alguém que goste de sentimentos mentirosos, não é alguém que goste de uma certa dissimulação, tá? Tudo aquilo que remove a esperança, remove a alegria e coloca essa pessoa em um plano mais de observação, de pensamento, de reflexão, pode acabar desmotivando ou até trazendo uma revolta, uma ira, né? Uma vez que o anjo da verdade e a carta das ilusões se chocam, né? Se traz conflito. Então, assim, quando a pessoa enxerga uma mentira, quando a pessoa enxerga algo que não é certo, quando a pessoa enxerga algo que não está condizente com o real, ele não é da pessoa que vai guardar. E quando eu falo ele, pode ser ela, dependendo do tipo de relacionamento que você tenha. É como se a pessoa não fosse guardar situações, como se fosse mais fácil explodir do que qualquer outra coisa, tá? Então é importante tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Agora vamos dar uma olhada nas cartas de tarô para a gente saber do passado, presente e futuro dessa pessoa e que tipo de dicas e informações podemos ter a respeito dessa personalidade. Bom, em relação ao passado eu vejo uma conexão muito forte com a mãe, tá? Com a mãe ou com a matriarca, com a pessoa que assume esse papel de mulher que toma conta, que guia, que vibra, que faz as coisas acontecerem. É como se existisse um apego muito grande, não exatamente apenas à pessoa, no caso de mães falecidas ou de mães ausentes, não a pessoa em si, mas a imagem e o que essa mãe representa. Então fica muito mais fácil essa pessoa medir todas as situações pela ótica do que a minha mãe pensaria, do que seria legal para o meu aspecto familiar, qual seria os comentários, os pensamentos, a conduta que a minha mãe teria em relação a isso, entende? É como se o fantasma da mãe, mesmo a mãe estando viva, ainda fosse muito presente. O passado foi de muito apego, de muito bem cuidado, a pessoa conheceu coisas boas, né? Conheceu tudo do bom e do melhor, pode ter tido uma cultura religiosa também muito positiva, que traz ali bom senso dentro das situações, e o 2 de ouros me fala muito sobre a diversão, sobre a positividade que se tinha lá no passado, na infância dessa pessoa. Hoje, a gente tem uma pessoa motivada pelo próprio desejo e estimulada pelas dificuldades. Então é como se a pessoa fosse uma lutadora, né? Como se a pessoa fosse um lutador, uma lutadora, a pessoa que traz ali a força, a luta, a batalha, a pessoa que não se enfraquece diante dos obstáculos. A carta do diabo me fala muito sobre alguém que tem ganância, mas não uma ganância negativa, não uma ambição ruim, mas sim aquela pessoa que quer alcançar os próprios objetivos, que quer crescer, que quer vencer, independente da forma. Seja vencer no trabalho, seja vencer nas relações, seja se destacar de alguma forma dentro da própria vida. O 4 de espadas, junto com a carta do 9 de paus, fala muito a respeito disso, né? Dessa força que se tem diante dos obstáculos. É como se a pessoa conhecesse um pouco mais da própria força, lutando, buscando e agindo em relação a todos os problemas. E agora a pessoa pode se encontrar um pouco dentro dessa batalha por vitória, seja dentro do campo profissional, seja dentro do campo amoroso. É como se a pessoa estivesse reunindo as próprias forças para trazer mais movimento. Então, se você está com essa pessoa e tem ali, e enxerga dificuldade de conexão, se você vê que a pessoa é um pouco ausente, se você enxerga que a pessoa tem alguns segredos, algo mais guardado, não pense que é algo ruim, porque a pessoa não tende a trazer mentiras, mas tende a trazer problemas resolvidos. Então ele não vai falar sobre problemas, ele não vai falar sobre o que está errado, ele vai lutar, batalhar e só vai chegar a dizer alguma coisa quando tiver com a solução, quando tiver com tudo pronto, tudo resolvido. Aí sim ele vai se gabar e dizer, olha só, tá vendo esse problema desse tamanho? Fui eu que resolvi, sozinho, sem a ajuda de ninguém. E daí, em relação ao futuro, a pessoa tende a ter grandes conquistas, tende a ter uma boa estabilidade, o aspecto financeiro é maravilhoso. Então, independente da situação que esteja acontecendo no agora, a pessoa desenvolve uma boa finança, desenvolve um bom padrão de vida, tá? O caminho religioso e espiritual precisa muito ser procurado, a pessoa tem uma boa intuição, mas não age de acordo com a própria espiritualidade, não se volta à espiritualidade, precisa de uma reconexão. E a carta ali voltada, as cartas voltadas aos avisos futuros, fala sobre a necessidade de leveza, de diversão. Então é muito importante para essa pessoa também saber, se você tiver contato com essa pessoa, diga, manda um vídeo para ela, dizendo assim, olha, preste atenção no motivo número 2, falar sobre você. Fala muito a respeito da necessidade de trazer leveza, tranquilidade, de buscar mais alegria, de buscar mais diversão, de não ficar só fechado com os próprios problemas e tentar desenvolver isso com mais facilidade. E o 9 de ouros me fala muito sobre a conquista, me fala muito sobre alcançar os próprios objetivos, me fala sobre ter prazeres a ser vivenciados ali, da própria colheita, daquilo que foi buscado, plantado e desenvolvido por si só.
Então é alguém que definitivamente tem um futuro brilhante dentro do aspecto financeiro, tá? Tem grandes apegos a respeito do aspecto materno, das mães, né? Das mães em si, e que precisa se reconectar com a própria espiritualidade. Se a gente fosse ver isso aqui como um aspecto de relacionamento, quais seriam as dicas? Cuidado, que pode ter uma outra pessoa nessa jogada. A carta da Rainha de Ouros me fala não só da mãe, mas de alguém também que tem um fantasma ali de uma ex, ou alguém que pode ter um relacionamento atual, como homens casados, por exemplo, tá? Então fica atento em relação a isso. Ainda assim, a gente pode ter também alguém com grandes apegos e influências maternas, caso a pessoa não seja casada. Então a mãe pode decidir muito e valer muito na vida dessa pessoa ainda, de uma forma até intrusiva, de ser intrometida mesmo, tá? É uma pessoa que tem tendências e facilidades a pequenos vícios, então tem que tomar um pouquinho de cuidado também para não facilitar. Caso você já conheça essa pessoa intimamente bem, que você dê pequenos alertas e toques a respeito de vícios comportamentais, de vícios lícitos, da facilidade de se apegar a alguma coisa, do pequeno fanatismo que pode acontecer também. Então é interessante trazer um reequilíbrio para essa pessoa no agora. E ainda assim, falar a respeito de teimosia e da necessidade de deixar com que as coisas fluam com leveza. Então é como se a pessoa fosse muito preocupada com o futuro e muito pouco preocupada com o agora, tá? Então assim, quais são as dicas sobre isso? Atiça, aguça, brinca, seduz, tenta trazer um pouco mais de diversão para essa relação, tenta trazer uma certa dificuldade, entre aspas, né? Eu não estou dizendo para você colocar 38 montanhas antes da pessoa chegar até você, mas que para você trazer pequenos desafios aqui e ali, né? Não ceder tudo de uma única vez, não se mostrar na mão dessa pessoa, porque a pessoa gosta de posse, uma vez que se tem, não se tem por que buscar mais, não se tem por que instigar. Então é alguém que a gente sabe que lida bem com pequenos problemas, e o ideal é que você busque atiçar algumas coisas, não criar problemas, mas atiçar alguns comportamentos. E o jogo de desejo, o jogo de vontade, o jogo de domínio é o que mais chama a atenção dessa pessoa e o que mais pode fazer com que se flua com facilidade a relação, tá bom? Bom, vamos agora passar para quem escolheu o número 3, o quartzo verde. Bom, vamos lá falar sobre essa pessoa, né? O que é que acontece aqui? A gente tem a carta do bem-estar material, se mostrando como início, tá? É como se fosse uma pessoa apegada aos bens materiais, apegada aos luxos, apegada às coisas boas da vida. Já a carta da melancolia me fala muito a respeito de uma pessoa que tem tendências ali a se privar, tem tendências a ter melancolias, a ter pequenas tristezas. E o presente fala sobre a pessoa tentar compensar essas ações, tentar compensar essas emoções com presentes pessoais. Então ele pode ser o famoso esbanjador ou esbanjadora. Aquela pessoa que tem pequenos excessos ali para se alimentar e para se deixar bem em um nível emocional. Trazer o aspecto material para suprir o aspecto emocional. Por que eu digo isso? Porque se tem algumas cartas de solidão aqui sendo mostradas, tá, gente? Então a pessoa pode se sentir sozinha, pode se sentir fechada, pode se sentir à parte, e busque nos bens materiais e nas conquistas uma forma de se sentir bem, uma forma de se sentir completo, uma forma de se sentir legalzinho, tanto consigo mesmo, quanto com o que se vivencia no agora. As cartas dos oráculos me mostram um anjo da neve, que fala sobre a pureza, que fala sobre a pessoa ser até um pouco silenciosa, sobre a pessoa ser um pouquinho calma demais, ou apresentar uma certa calma transcendental, né? A pessoa mais para dentro. E a carta da resiliência, mostrando que é uma pessoa que se adapta muito facilmente a qualquer obstáculo, a qualquer dificuldade. É alguém que não perde a própria essência diante das situações dificultosas. Por mais que seja um pouquinho mimado dentro das situações, ou que tente se mimar sempre, que tente sempre ter o melhor para si, é alguém que não desiste de uma boa luta, que não foge de uma boa batalha, que não tem medo de vivenciar as situações da vida. Aqui a respeito do passado, eu vejo um passado de muito isolamento, um passado de muita solidão. A carta do eremita junto com a carta do mago me fala que por escolha, por vontade própria, a pessoa ficou ali mais para dentro, ficou mais fora da vivência emocional. Isso aqui pode representar até um término, tá, gente? Pessoas que tiveram um divórcio difícil, pessoas que tiveram um término que não superaram ainda, ou que teve alguma dificuldade dentro dessa aceitação, pessoas que perderam ali os pais, ou que se sentem não bem amadas no passado. É como se a ausência ali dos pais fosse muito maior do que qualquer outra coisa. E essa ideia de compensar a ausência com o aspecto financeiro é muito presente. Hoje, a pessoa tem um certo equilíbrio. Tem um certo equilíbrio ali. A gente vê a carta da lua junto com a carta da estrela, a carta da força.
tem uma pequena tendência a vícios aqui, tá, gente? Então a pessoa pode ser um pouco aberta a pequenos vícios, podendo ser lícitos ou ilícitos, independente disso tudo. É alguém que traz muito sonho e também extremamente voado dentro das situações. Então fica muito fácil para essa pessoa se perder naquilo que ela sente. Ela pode por hora sentir amizade, por hora sentir amor, isso com grande intensidade. Mas ao mesmo tempo que isso se mostra intenso, né, intenso demais, se mostra muito efêmero. É intenso, mas acaba logo em seguida e passa para um grau menor e logo depois para um grau maior, e assim fica indo e vindo dentro dessa questão. É como se a pessoa não tivesse um grande ponto, pessoal, de dizer assim, olha, amor é amor, amizade é amizade, isso e isso. Ele não tem grandes definições. Isso pode ser um grande problema para as pessoas que querem se aproximar dessa pessoa, porque nunca sabem se estão sendo mais amigas ou se estão sendo realmente cantadas, se estão sendo cortejadas, se estão sendo ali convidadas a fazer parte da vida emocional dessa pessoa. A ideia de ter foco, da necessidade de colocar os pés no chão é muito grande. Se essa pessoa for de um signo de água, meu Deus do céu, ninguém segura, né? Vai viver no mundo da lua. Mas isso tudo causado por uma ausência do passado. Eu não sei se é uma ausência masculina ou feminina, se perdeu algum pai, se existiu essa separação, ou se foi negligenciado um contato durante a criação. Já para o futuro, a pessoa tende ali a se tranquilizar, né? A continuar lutando, continuar buscando pelos seus próprios objetivos, continuar ali tentando ter um bom desenvolvimento. No 7 de paus fala sobre a pessoa que quando encontra um motivo, quando encontra um estímulo, não desiste, luta pelos próprios objetivos, briga, defende, faz de tudo. É um ótimo amigo, né? Um perfeito amigo, mas para um relacionamento essa pessoa ainda precisa crescer um pouquinho, ainda precisa amadurecer e se permitir mudar, porque a pessoa pode se ver como uma pessoa extremamente perfeita. Ai, não, eu não tenho problema, não existe isso, eu não estou tentando ali compensar com um presente a falta que eu te fiz no outro dia. Eu não estou tentando ali comprar o teu afeto, né? Isso pode acabar acontecendo com muita facilidade, porque a pessoa tem uma dificuldade de olhar para si, de se ver dentro das situações. Dicas e dicas e dicas a respeito dessa questão. Olha só, o ideal para lidar com essa pessoa é ser tão leve, é ser tão aberto quanto essa pessoa é. Então não se prenda a mostrar sempre o mesmo tipo de sentimento, sempre a mesma forma, sempre a mesma intensidade, porque essa pessoa, ela é volátil. Horas ela está muito intensa e horas ela pode estar muito fria. Então você não deve se prender e dar 100% de si o tempo todo. Tá? Se fosse uma pessoa de fogo, como por exemplo o signo de Áries, que pode vibrar dentro dessa leitura, quanto mais liberdade ele tiver, mais correndo atrás de você ele vai estar. Entende? O jogo do oposto. Quanto mais atenção você der, menos ele vai estar lá. Quanto mais distante você estiver, mais a pessoa vai buscar. Isso não significa uma distância física, tá? Não precisa realmente ser uma distância física, mas uma distância emocional. Se você der muitos privilégios para essa pessoa, a pessoa vai se acomodar e não vai agir. E é capaz até que se reclua, que volte ali para o seu próprio isolamento. Mas quanto mais você tratar ele como qualquer outra pessoa, mais perto a pessoa vai estar de você. E isso é o mais interessante. Não tenha medo de uma relação com essa pessoa, só aprenda a lidar com as diferenças e as vibrações emocionais que são ali instáveis dentro dessa relação e dentro dessa pessoa. Existe uma carência muito grande afetiva, existe uma sensação de abandono, de isolamento que essa pessoa tem, e o maior medo dessa pessoa de fato é ficar sozinha. Então assim, não é para você jogar com isso, né, com a solidão. Não é pra você dizer assim, mas você vai ficar sem ninguém e tudo mais, só pra ver ele correr atrás de você, porque isso não é o que deve ser feito. Já existe muito medo de acabar sozinho, e a pessoa pode compensar muito estando sempre rodeada de pessoas, rodeado de amigos, rodeado de pessoas conhecidas, rodeado de conquistas, né? É uma pessoa que pode batalhar muito na vida para conseguir muita coisa, mas não para si mesmo, não para se agradar, mas para ser notado pelas outras pessoas e amado também. Então, cuida para não acabar pisando no calo dessa pessoinha. E não tenha medo do relacionamento se você conseguir fluir com leveza, tá bom? Bom, vamos lá agora passar para quem escolheu a ponta de cristal. Bom, vamos lá falar sobre essa pessoa, né? A pessoa é sonhadora, a pessoa gosta de ter ali para si mesmo um bom espaço. É alguém que pode ser muito intimista e trazer até traços de timidez. É alguém que pode parecer muito sério, muito fechado, quando na verdade
é apenas tímido, tá? Alguém que tem ali um bom amor, talvez por você, que traga essa ideia de sentimentos, né, um pouco mais para dentro do que qualquer outra coisa, e que sonha em vivenciar uma boa relação, que sonha em vivenciar um relacionamento e que possa literalmente sair, né, desses problemas de timidez e de afastamento com as pessoas. As cartas do oráculo me mostram a abundância, é alguém que tem muito a oferecer para você, alguém que pode trazer grandes conquistas e positividades, alguém que pode te fazer se sentir bem e completo também. E a carta do mistério, que fala muito sobre a pessoa difícil de ser lida, né? É como se você enxergasse ali como essa pessoa como alguém que você não consegue entender, não consegue captar, não consegue ler essa pessoa de fato. Então é alguém cheio de mistérios, mas são mistérios naturais que podem ser resumidos até a timidez, tá? Então se você sente que a pessoa é um pouco enigmática, dificultosa, que você não consegue enxergar ali o que é certo, o que é que não é, se você está agradando ou não, saiba que a timidez, a pessoa sempre foi privada, a pessoa sempre guardou as próprias opiniões e fez disso um hábito, fez disso até parte da personalidade. Então é um pouquinho difícil quebrar essa barreira. Não significa que a pessoa não goste de você ou que não tenha ali alguma forma de interesse. Só significa que ele ou ela, né, costuma guardar mais para si do que trazer à tona, do que revelar, do que mostrar. Não é uma pessoa muito expositiva, se é que você me entende. Agora vamos dar uma olhada nas cartas de tarô para saber sobre o passado, presente, futuro e ter algumas dicas a respeito dessa pessoinha aqui. Bom, em relação ao passado, a gente tem a carta do 2 de copas, junto com a rainha de espadas e a carta do cavaleiro de ouros. O que significa uma quebra, um rompimento de um relacionamento anterior. É uma pessoa que tem alguns apegos ainda ao passado, que pode sim pensar, comparar, observar o passado e dizer, poxa, essa outra pessoa era dessa e dessa forma e me deixou. Eu não posso me mostrar, não posso trazer ali um grande sentimento no agora, porque se eu mostrar, se eu falar sobre isso, ela vai me deixar também. É alguém que tem alguns medos a respeito de relacionamento por ter sido abandonado, tá? Eu não vejo isso mais como uma traição, mas eu vejo uma questão de abandono. Então é alguém que pode ter ali medos de se abrir, medos de vivenciar uma grande relação por abandono. E se a gente for levar para um aspecto familiar, quem sabe ele não foi negligenciado ou distanciado também da própria mãe ou das pessoas que tomavam a regência maior da vida dessa pessoa, né? Uma avó ali que já foi presente e se isolou, uma mãe que já trouxe ali uma presença ou simplesmente nunca esteve presente, né? Não tenha precisado chegar a um afastamento, mas nunca estado ali realmente 100%. Então é alguém que tem um pouquinho de dificuldade de confiar, principalmente no sexo oposto. Principalmente nas pessoas ali que representem ou lembrem esse aspecto da pessoa anterior, tá? No lado afetivo, principalmente. Se forem relacionamentos anteriores, a pessoa costuma repetir padrões de relacionamento. Talvez percebendo ou não, mas acaba reproduzindo da mesma forma. Já no agora, a gente tem a carta da Imperatriz junto com o Artista e a carta do Rei de Paus. O que me mostra basicamente que essa pessoa está no ápice. Tá? Que essa pessoa está no auge da própria vida de forma profissional, de forma pessoal, que a pessoa pode criar e desenvolver tudo aquilo que sempre quis, que a pessoa está ali trazendo o material necessário para criar uma nova vida ou para ter um desenvolvimento na própria vida. Então é como se a pessoa estivesse ali realmente no centro, no eixo da própria vida, para fazer com que tudo aconteça de acordo com o desejado. Então é comum que pessoas nesse aspecto, nessa fase, nesse momento, foquem mais em si mesmos. É comum que as pessoas dentro desse período acabem dando prioridade aos próprios problemas, às próprias situações, ao que elas realmente querem desenvolver. E você, se estiver namorando com essa pessoa, pode se sentir um pouquinho à parte, pode se sentir um pouquinho sozinha, pode se sentir um pouquinho deixado de lado, né? Isso porque a pessoa está dando foco a crescimento. Não significa que não queira dividir com você mais para frente, mas que agora precisa tomar atitudes, decisões e movimentos para trazer maior desenvolvimento para a própria vida, para a carreira profissional, para o desenvolvimento material. É como se a pessoa estivesse buscando muitas conquistas hoje. Já para o futuro, alegria, felicidade, vivência, melhora. Se você passou por um término com essa pessoa, no caso, se essa pessoa se afastou de você ou algo do gênero, tende a trazer retorno e a pessoa já pensa em trazer um contato, uma conexão, a pessoa já pensa em voltar atrás, tá? O futuro me mostra ali muita alegria, muita festividade. A gente tem a carta do 3 de copas, falando ali a respeito da conexão com o outro, da festividade, da melhora, da alegria em si. Então a gente vê uma pessoa voltando a essa alegria, voltando a essa positividade,
E a carta do julgamento, junto com a carta dos enamorados, me fala sobre a possibilidade de retorno, né, da pessoa do nada reaparecer, ou da pessoa do nada tentar ali uma forma de contato junto contigo. Então, se isso aqui se trata de relacionamentos terminados, de pequenos rompimentos, pode dar graças a Deus que a pessoa retorna para você e tem possibilidade de crescimento dentro dessa relação. Se você souber respeitar a individualidade dessa pessoa e também incentivar os sonhos, os projetos e os desejos dele ou dela, né, se tem um bom crescimento. Então o ideal para lidar com essa pessoa é não assumir a postura de quem quer combater o passado dessa pessoa, ou ser melhor do que a ex, ou se comparar, ou deixar se comparar com o passado, né? Não assumir o papel de mãe na vida dessa pessoa também, que pode dar muito errado. Incentivar os sonhos, incentivar a criatividade, incentivar os projetos pessoais que essa pessoa tenha é muito legal. E também trazer diversão, alegria e festividade, que é o que essa pessoa precisa também no agora, né? Rompendo essa barreira de timidez, rompendo essa barreira ali de medo de se relacionar, de medo de se conectar. Se você não conhece essa pessoa intimamente bem e está iniciando essa paquera, saiba que pode ser um pouquinho difícil fazer com que essa pessoa se solte, tá? Mas ao todo se desenvolve dentro de uma boa forma, dentro de um bom contato, de uma boa conexão. Essa pessoa aqui jamais vai negar uma boa conversa, jamais vai negar trazer pontos de comunicação positivos. Basta só ter intimidade. Uma vez que você tem intimidade e quebra essa timidez, pronto. Vocês podem falar sobre tudo, a qualquer momento, em qualquer situação. E a pessoa não vai se negar de forma alguma, porque o diálogo é uma forma de quebrar essa timidez. A conversa, a comunicação é uma forma de quebrar totalmente esse isolamento. É como se a pessoa ficasse só esperando um momento de chegar mais perto de você, ou de trazer um pouco mais de movimento, mas é como se ele também enxergasse que depende de você dar essa brecha, abrir esse espaço para fazer isso acontecer, tá bom? Agora vamos lá partir para quem escolheu a Serpentita. Bom, você que escolheu o monte número 5, que é o monte da Serpentita, chegamos à tua leitura. E vamos lá falar a respeito dessa pessoa. As primeiras cartas do oráculo que me mostram a respeito dessa pessoa me falam muito sobre a escolha, a felicidade e a tentação. Então é uma pessoa que está sempre disposta ali a ter uma boa vivência, é uma pessoa que está sempre disposta a alcançar algo positivo, é alguém que está ali vivendo as tentações da vida, tentando alcançar a própria felicidade. Isso também pode me lembrar muito a respeito de egoísmo, tá, gente? Alguém que vai pensar sempre em si mesmo, em primeira mão, né? E escolher sempre aquilo que for melhor para si mesmo e não para os outros. Isso não precisa ser algo negativo. Muitas pessoas egoístas são pessoas boas, mas que prezam a si mesmo com muita facilidade. A carta dos oráculos me mostram aqui também o anjo da memória e a serendipidade. É uma pessoa que vai lembrar sempre de tudo que aconteceu. É uma pessoa que vai sempre trazer datas, nomes, horários, locais. É alguém que não esquece de nada. E a carta da serendipidade é alguém que está sempre ali sendo agraciado pelo destino. É alguém que sempre tem muita sorte, que traz também ali uma boa positividade. Alguém que consegue enxergar pontos pequenos e positivos dentro da própria vida que se tem, né? Então é alguém que traz a fé, que traz positividade, mas que pode pegar atalhos para a própria felicidade. E quando eu falo isso, eu falo sobre tomar algumas escolhas de forma muito espontânea, né? Agir de uma forma muito impensada, por prazeres a curto período, né? Alguém impulsivo diante daquilo que parece ser bom. Então fica muito fácil para essa pessoa acabar colhendo, recolhendo e trazendo para si grandes arrependimentos, tá bom? Vamos dar uma olhada nas cartas de tarô para saber o que é que elas querem dizer a respeito dessa pessoa. Bom, a gente tem a carta do Rei de Ouros junto com o 9 de Copas, o que é um alerta gigantesco, caso você não conheça essa pessoa, tá? De que ela pode ter um relacionamento já acontecendo no agora. Caso você conheça e você seja esse relacionamento, isso pode me falar de alguém que se acomoda com facilidade dentro dos aspectos de relação. A carta da Roda da Fortuna fala sobre alguém que não lida bem com a mudança, com a transformação. Isso em relação ao passado me mostra uma pessoa que teve de tudo, que foi sempre muito bem mimada, que as pessoas sempre fizeram muito por essa pessoa, e aí do nada tudo muda, de uma forma muito brusca, de uma forma muito rápida, e ele se vê tendo que se adaptar ali às situações da vida de uma forma muito mais atual, muito mais real. As cartas do agora me falam ali a respeito de segurança financeira, de estabilidade, de uma boa harmonia emocional junto com a carta da Rainha de Copas, tá? Isso aqui pode me representar família, né? Agora a pessoa pode estar focada em cuidar da própria família. Quem sabe, se você já souber que essa pessoa tem uma relação, né? Já souber que a pessoa tem uma outra pessoa, mostra que o foco maior agora
Nesse momento é o aspecto familiar, e que em seguida as coisas podem mudar, tá? Mas no agora o ideal é a pessoa focar naquilo que realmente é seguro para ela, né? Tanto o aspecto financeiro, o aspecto familiar, o aspecto de relacionamento. Já que a respeito do futuro, a pessoa vai passar por grandes mudanças, tá? A gente vê a carta da Torre junto com a carta do 4 de Paus, me mostrando uma quebra da confiança, uma quebra da segurança, uma quebra das situações da forma com que elas se apresentam no agora. Então nem tudo vai ficar ali da mesma forma, essa pessoa vai passar ainda por grandes abalos para poder aprender a trazer uma maturidade maior. E a carta do 5 de ouros me fala muito sobre a desmotivação. É como se a pessoa ainda fosse passar por pequenas situações financeiras não tão agradáveis para poder dar valor ao aspecto seguro que se tem no agora. Então é alguém que ainda tem muito a aprender na forma de contato com os outros, é alguém que ainda vai sofrer um pouquinho para poder recuperar todo aquilo que já teve no passado, como uma situação financeira segura, como uma boa família, uma boa situação. Se você já conhece, já sabe que essa pessoa tem um relacionamento, é alguém que vai estar focado dentro dessa relação, mas infelizmente vai passar por términos futuramente, que a carta da Torre não poupa ninguém, principalmente junto com a carta da Roda da Fortuna, saindo na mesma coluna, gente, olha só. Roda da Fortuna, Rainha de Copas e a carta da Torre, mostrando rompimento, quebra, desengano, desilusão, né? Falta da harmonia nas relações. Então a pessoa ainda vai passar por um bom término. Se você é a pessoa que está com ela no agora, tenta trazer mais segurança, tenta estimular o movimento da outra pessoa, tenta fazer com que a pessoa reaja dentro da relação para não acabar chegando a um término real entre vocês. Se você está só paquerando essa pessoa, saiba que a melhor forma de chegar até ele, que a melhor forma de lidar com essa pessoa é de fato trazendo segurança, estabilidade e estimulando a conquista. Mas essa conquista precisa vir de você. Não é alguém que vai te olhar, que vai falar com você, que pode rir para você, que pode te dar um pouquinho de espaço, mas toda iniciativa, toda atitude, toda situação precisaria vir de você para fazer com que a relação funcionasse, porque a pessoa tem muita facilidade em se acomodar com tudo. Tá? Eu vejo que essa pessoa faz muita mudança, né? Ou já fez muita mudança no passado. Então pode ser alguém que não nasceu na tua cidade, pode ser alguém que não tem a mesma cultura, hábitos ou formas que você tenha no agora, tá? E alguém que só busca harmonia. A pessoa quer viver em paz, quer viver na sombra e água fresca com muita tranquilidade, mas no agora não está se movimentando muito para isso, né? Então algumas quebras ali e inconstâncias virão para essa pessoa. Se você quer se relacionar com essa pessoa, esteja segura, mas estimule a conquista vindo de você mesmo, tá? Se você conhece essa pessoa, está namorando com ela e vê que ela não tem uma outra relação, cuida ali para trazer mais movimento para vocês, para trazer mais harmonia, para fazer com que essa pessoa se sinta bem e permaneça dentro da relação com vocês. Lembre de não magoar, porque tudo que é feito para essa pessoa ela vai lembrar para sempre e pode até jogar na tua cara. E confia mais. Eu não vejo como uma pessoa traiçoeira, como uma pessoa negativa, mas é alguém que ainda tem muito a amadurecer dentro das questões tanto emocionais quanto financeiras. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o teu joinha aqui embaixo. Comentar o que é que você achou. Se as pessoas são realmente dessa forma, se você já conhece essa pessoa que está no teu caminho, ou se ainda é alguém por vir, né? Quem sabe a gente não esteja fazendo uma leitura de alguém que ainda vai chegar. Mas ao todo, é isso. Eu espero que você tenha gostado. E não esquece de comentar, tá? Deixa o teu comentário aqui e dá uma visualizada também na aba de comunidade aqui do canal, que tá sempre alguma coisa acontecendo por lá. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!